Boa noite, meus irmãos. Sexta-feira, desculpa, quarta, né? Ainda. Estou meio perdido para variar. Dia 1º de setembro, entramos no terceiro e último trimestre, né, do mês, do ano, e vamos seguindo e aproveitando o tempo da nossa estada aqui no planeta Terra, para reforçar alguns aprendizados que trazemos do plano espiritual e adquirir outros, fortalecer outros, para que possamos continuar na nossa caminhada. Hoje nós teremos o nosso estudo do Livro dos Espíritos, com ainda, né, nós estamos terminando aí o capítulo 12 da perfeição moral, as virtudes e os vícios, com a questão 900. E hoje a nossa colaboradora será a nossa irmã Joana Dark, que muito tem colaborado conosco. Boa noite, Joana. Boa noite, Pastor Gildo. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada. Nós é que agradecemos sempre, né, poder contar com a tua participação, com a tua ajuda, com a exposição da tua forma de ver, que enriquece a nossa, né? Nós hoje falamos tanto das diferenças e temos que assumir que somos diferentes e pensamos de forma diferente, embora não seja pior ou melhor. Somos apenas diferentes. Diferentes, exatamente. E as diferenças, na verdade, elas somam, né? No momento que eu pego os dois pontos diferentes junto, eu ganho um ponto maior ainda, com uma visão mais ampla. E é isso que nós precisamos. Lembrando que nós somos espíritos ainda imperfeitos em aperfeiçoamento. Então, estamos caminhando, não é isso? Exatamente. Pois é. E a passos lentos em algumas situações, né? Em muitas situações, né? De forma muito lenta, né? Vamos tentando. Essa lentidão é uma característica ainda do nosso estágio, né? Nossa. Exatamente. Mas o importante é continuar caminhando. Joana, eu esqueci de combinar contigo. Você faz a prece inicial, então? Faço, sem problemas. Esqueci. Ou você quer fazer a final? Tanto faz. Por mim também. Então você faz a inicial. Tá bom? Tá e a bom. Munhoz faz aqui a final depois. A Munhoz está aqui conosco, participando aqui da transmissão, né? Está aqui, ó, presente, já a postos, cuidando aqui da nossa transmissão. Então, Joana, mais uma vez, obrigado pela tua colaboração. Eu que agradeço. Que os mentores estejam contigo aí, te orientando, te intuindo. Amém. E os nossos estejam conosco, iluminando nossas mentes para que possamos absorver o máximo, né, as informações que serão trazidas. Fica à vontade, Joana. Senhor, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez reunidos em seu nome, para falarmos, Senhor, desse tema tão importante, que é o verdadeiro legado que vamos deixar para aqueles que amamos. Que possamos, Senhor, cada um de nós aqui, estarmos verdadeiramente conectados uns com os outros e contigo. E que possamos, Senhor, cada um, entender e absorver aquilo que for o melhor para o nosso entendimento, para a nossa realidade. Que possamos, Senhor, estar sempre contigo, pois sabemos que tu estás sempre conosco. É o que pedimos e já agradecemos, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, mais uma vez, queria... Oi? Só para lembrar, os slides é só você pedir, que já estão apostos, tá? Tá bom, meu bem, obrigada. Não, primeiramente, né, eu queria dizer boa noite a todos vocês, agradecer mais uma vez pelo convite. E hoje a gente vai continuar o estudo sobre os vícios e as virtudes, né, que você já tem feito nas últimas semanas. Hoje a nossa questão
é a questão 900 do Livro dos Espíritos, em que ela discute exatamente essa questão da formação do legado e do patrimônio que nós vamos deixar para os nossos filhos e os nossos familiares. Então, eu queria pedir para a Júlia, por favor, me ajudar aqui para a gente poder começar a conversar. Então, vamos lá. E aí, a pergunta 900 diz o seguinte: aquele que incessantemente acumula haveres sem fazer o bem a quem quer que seja, achar válida na ideia de acumular com o fito de uma maior soma ligar aos seus herdeiros? Os espíritos respondem: é um pacto com a consciência má. Joana, deixa eu te interromper um instantinho, dá licença. O teu som está picotando bastante. De repente começou a picotar, não estava. Vamos ver, alguma coisa do fio? Não, né? Acho que não. Melhor agora? Tá melhor, vamos ver. Tá, qualquer coisa você me avisa que eu troco o fone. Tudo bem. Começa de novo, por favor, picotou bastante no começo. Então, basicamente só agradeci, né? E o tema dos vícios e virtudes, que tal, ela fala sobre a forma do patrimônio e do legado material que nós vamos deixar aos nossos filhos e familiares. E tanto que vou ter para a gente poder começar a entender como é que a gente vai trabalhar hoje. Oi, Joana, tô eu de novo, desculpa, mas o som não tá legal. Tá falhando muito. Deixa eu tirar o fone então, melhora. Vamos tentar sem ele. Oi? Vamos tentar sem ele. Tá bom, assim melhora? Parece que sim, vamos ver se é do fone ou da transmissão. Vamos lá. Tudo bem. Então a gente vai começar com a sem fazer o bem a quem quer que seja. Válida na ideia de acumular com o filho de maior maneira. E os espíritos respondem: é um pacto com a consciência. Só a gente vai entender o porquê dessa resposta ao mesmo tempo tão forte e tão impactante. E nós vamos trabalhar em cima de 4 tópicos que estão dentro da pergunta, que é a incessante busca pelo acúmulo de haveres, essa questão de sem fazer o bem a quem quer que seja, o acúmulo e o legado. E aí a gente vai usar esses 4 tópicos que estão dentro da pergunta para entender se de fato isso é uma justificativa válida ou não para a formação de um legado material para os nossos herdeiros. Tudo bem? Júlia, pode passar o próximo slide, por favor. Tópico, né? A incessante busca pelo acúmulo de haveres. E aí a gente tem no capítulo 16, item 3 do Evangelho, uma frase que é muito de Jesus, que é muito significativa para isso. Ele diz assim: seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. E aí, na sequência, Jesus conta essa parábola, que diz assim: disse-lhes a seguir esta palavra às pessoas que ouviam. Havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente e se entretinha a pensar consigo mesmo assim: que hei de fazer? Pois já não tenho um lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher. Aqui está, disse ele, tem uma ideia brilhante, né? Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde eu porei toda a minha colheita e todos os meus bens. Claro, ele vai acumular. Ora, ideia brilhante. Só que, não, nós vamos entender por quê. E direi à minha alma tens de reserva
muitos bens, longos anos. Repousa, come, bebe e aproveita. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te a alma. Para que servirá o que acumulaste? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. E aí vale a gente pensar, né, quando esse homem ele pensa, né, em derrubar os celeiros dele, que ele tinha para a colheita. Então ele derruba e faz maiores para conseguir acumular cada vez mais. E ele mantém aquele patrimônio material ali acumulado, sem fazer uso nenhum daquilo, apenas pelo prazer de guardar. O que acontece logo na sequência? Ele morre. Ele leva alguma coisa com ele? Não, ele não leva nada. Então é por isso que Jesus é muito enfático quando ele diz que a vida de cada um consiste na abundância do que cada um possui. Seja qual for a abundância em que o homem se encontre, a sua vida não depende dos bens que ele possua. E aí, se a gente for parar para pensar, por favor, a gente pode passar ao próximo. Aí a gente tem mais 2 desdobramentos, que é a questão da abundância. Pode passar, por favor. Que é a questão da abundância, que, na verdade, o que você tem a abundância? Né? Aquilo que te sobra, aquilo que você realmente não vai te fazer falta e que, se você der a alguém, você vai continuar tendo. E o que é, na verdade, qual que é a verdadeira posse? O que de fato a gente tem? E aí, o capítulo 16 e tem 9 do Evangelho ajuda muito a gente a entender isso. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo, do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Ou seja, as coisas materiais, a gente só tem acesso a elas aqui. O que a gente de fato tem, na verdade, é tudo aquilo que procede do Espírito. Pode projetar para mim, por favor, Júlio? É tudo aquilo que procede do Espírito. Como ele diz aqui, forçado, porém, que é abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente usufruto, ou seja, só um empréstimo. Então, o que a gente de fato possui? Nada que é de uso do corpo. Né? A minha mãe tinha uma frase muito boa, falava assim, nem a sua roupa é sua amiga, porque ela rasga e deixa você pelado no meio da rua. E é verdade. Né? O nosso corpo, por mais que a gente tenha, né, a necessidade de cuidar bem dele, óbvio, né, ele também não nos possui, porque se você tem uma unha encravada e você pode perder o dedo, perder o pé, perder a perna. Né? Então, assim, nem o nosso corpo é de fato nosso, né? Tudo é empréstimo. Então, o que de fato a gente tem é tudo que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. É isso que a gente traz e leva com a gente, e que ninguém pode tirar. E que isso vai ter muito mais utilidade no outro mundo do que aqui. E aí, sim, a gente precisa ser mais rico quando a gente partir do que quando a gente chegar. Mas aí, essa riqueza é a riqueza moral. Ou seja, a gente tem que entender que a nossa verdadeira posse não é a riqueza material que a gente acumula. Caixão não tem gaveta. A riqueza material, a nossa verdadeira riqueza é tudo aquilo que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, como ele diz aqui. É tudo que está no nosso coração. Que está na nossa essência, que está dentro da gente. Então, veja como aquele homem da parábola ele foi totalmente imprevidente. Porque ele só pensava em acumular. É ruim a gente pensar em juntar
dinheiro? Não, nós vamos ver isso mais para frente. Mas quando isso faz com que a gente se torne egoísta e não cultive as qualidades morais, sim, isso se torna um problema. Okay? Pode passar o próximo, por favor, Estrangelo. E aí, quando ele diz, né, na pergunta, né, a questão do você acumular sem fazer o bem a quem quer que seja. Olha aí que complicado, porque nós sabemos que fora da caridade não há salvação. E a gente tem, né, dentro do Evangelho, né, o capítulo inteiro para falar sobre isso, praticamente, mas esse item, que está logo no começo, ele é muito explícito, né? Quando Kardec diz o seguinte, né? Ele conta a parábola do bom samaritano, né? E ele começa o comentário falando exatamente sobre isso, né? Que, na verdade, o samaritano era aquela pessoa que era extremamente mal vista na sociedade da época, mas ele foi o único que praticou amor ao próximo, acima do ortodoxo, que falta com a caridade. Ou seja, Jesus não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições, mas como a condição única, porque se outras houvesse a serem preenchidas, ele as teria declinado. Por quê? Porque dentro da caridade você tem várias outras virtudes ali dentro, como a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça. Porque quando você, de fato, faz a caridade, você está abnegando, você está agindo em benefício do seu próximo, ou seja, a gente ainda não está em condições de fazer a negação absoluta do orgulho e do egoísmo, porque nós ainda somos muito imperfeitos. Mas vocês concordam com Kardec, não comigo, né? Que na medida que a gente pratica a caridade, a gente está dando um passinho, ainda que pequeno, mas são pequenos passos para que a gente possa, de fato, nos tornarmos menos egoístas e menos orgulhosos, porque ela vai ajudar a gente a praticar as outras virtudes, como Kardec diz aqui. Então, o que a gente precisa entender é que a nossa busca ela deve ser incessante por essa forma de abundância, para que a gente possa sempre dar aquilo que nos sobra, não apenas materialmente, mas em relação àquilo que nós temos de verdadeiramente nosso, que são, melhor dizendo, as qualidades da alma. É essa busca que a gente tem que ter. É esse acúmulo, é essa abundância que a gente tem que procurar em nos tornarmos verdadeiramente pessoas melhores, que a gente possa sempre, né, cultivar tudo que é de fato de uso da alma, da inteligência, do conhecimento, das qualidades morais. E aí a gente vê, né, na pergunta, quando ele fala de acumular a maior soma, o quanto que isso vai totalmente no caminho oposto dessa abundância por aqui, pela nossa verdadeira propriedade. Pode aumentar, por favor. Né? E o quanto que isso nos causa grandes problemas, porque assim, minha colinha aqui também, né, gente? Quantas vezes a gente não perde o sono porque a gente precisa ganhar mais, porque a gente precisa ter digamos, né? Vou pegar um exemplo exagerado, né? Porque ter só um carro não é suficiente. Eu preciso ter 2 carros, 5 casas, uma onde eu moro, uma de verão, uma de inverno, outra de outono, sabe? E quantas vezes a gente não perde o nosso sono, a gente não deixa, né? A gente não confunde de fato as nossas prioridades, porque às vezes a gente fica tão atormentado, e aí daí esse texto, né? A gente fica tão atormentado, muitas vezes, buscando uma solução material, que a gente esquece a verdadeira prioridade. Né? Muitas vezes você trabalha tanto que você nem vê seu filho, que você não vê as pessoas que estão com você. Né? Quantas vezes a gente não escuta? Assim, eu mesmo já ouvi muito. Nossa, mas eu saio e meu filho está dormindo. Eu chego, meu filho está dormindo. Né? Porque você trabalha muito para você dar um conforto material, quando, na verdade, tudo aquilo que aquela criança queria era que você estivesse perto dela, né? Tem até uma historinha, né, que conta, né, de uma criança cuja família era humilde,
mas que ele era o melhor aluno da turma, porque toda noite o pai ia e fazia um nó no lençol, e aí ele sabia que o pai tinha estado ali, né? Porque ele sentia aquela presença. Amplia para mim, por favor, Astro Gil, esse slide, né? E aí a gente vê o quanto que a gente, muitas vezes, buscando essa felicidade, buscando esse conforto, né? E né, a gente também não vai ser hipócrita, a gente sabe que conforto é uma forma de felicidade, é uma forma de tranquilidade, a gente sabe disso, né? Porque vivemos em um mundo material, não podemos prescindir disso, né? Mas muitas vezes, quando a gente foca nisso, a gente acaba perdendo de vista aquilo que realmente importa. Né? E aí, como o Kardec diz aqui, né, nos tormentos, na verdade, se não me engano, Fenelon, né, nesse item, deixa eu confirmar aqui, dos tormentos voluntários, ele diz exatamente isso. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade. Fenelon, exatamente, Fenelon que disse isso. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente ele foge, porque a felicidade sem mescla não se encontra na Terra, ou seja, a gente não vai ter a felicidade perfeita aqui, né? A felicidade plena, total, porque a gente já sabe que a felicidade não é deste mundo, a verdadeira felicidade não é deste mundo. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade, ou seja, a gente ser feliz na medida do que for possível, se a gente não procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes. Isto é, nos gozos materiais, em vez de procurar nos gozos da alma, que a gente acabou de falar, que são prelibar dos gozos terrestres, celestes, imperecíveis. E em vez de a gente procurar essa paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo o que o agitará e perturbará. E que coisa singular! O homem, como de intento, como de propósito, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. É por isso que ele fala aqui de tormentos voluntários, porque muitas vezes a gente cria essas situações de uma forma absolutamente desnecessária, apenas porque nós queremos mais, porque a gente acha que a gente precisa mais. E aí, exatamente na hora que você passa por uma situação delicada, que são os bens materiais que são os primeiros a serem limados da sua lista, né? A primeira coisa que você vai vender é o seu bem de maior valor. Então, digamos que seja um carro, vai ser o carro. Você vai ficar a pé, mas você vai vender o carro porque você vai tentar resolver aquele problema que você precisa. Então, veja quantas coisas a gente às vezes acaba criando com as nossas próprias mãos que vão acabar atrapalhando a nossa vida quando a gente pensa, mas eu quero deixar para. Mas será mesmo que a gente precisa trabalhar tanto para deixar tanta coisa material para quem a gente ama? Será que é realmente isso que a gente vai deixar como legado? Né? E aí, entendendo o legado, né? O verdadeiro legado, será que é esse? E aí, se eu perguntar aqui para vocês, né? Como que você quer ser lembrado depois da sua morte? Você quer ser lembrado como aquela pessoa que sempre trabalhou muito, mal tinha tempo de ver as pessoas que você amava, mas você deixou todo mundo numa situação confortável. E aí acaba que depois que você morre, todo mundo briga por aquele dinheiro. E muitas vezes, né? Não sei, aqui tem muitos médiums, mas eu, como médium da casa, já presenciei, não só, né, através de mim, né, com psicofônica, mas já assisti outros médiums, né, recebendo espíritos que falam exatamente sobre isso, que, caramba, eu trabalhei tanto, eu me esforcei tanto para dar uma vida boa para todo mundo, para que eles pudessem continuar bem depois da minha morte, que hoje eles não valorizaram o meu trabalho, eles não valorizaram o meu legado, porque as pessoas se engalfinham pelo dinheiro, e o resto, cadê? Você se engalfinha pelo dinheiro, mas você esquece que aquele dinheiro ele só vem através de esforço. Então, muitas vezes a gente
pensa em construir um patrimônio, isso não é ruim, veja bem, mas a gente esquece a gente às vezes foca tanto nisso que acaba não priorizando aquilo que de fato vai marcar as pessoas, que, como a gente já falou, são os bens da alma, são as qualidades morais, a força moral que você tem diante das adversidades, a sua resiliência, o otimismo, a esperança, a resistência, né, de continuar, não desistir daquilo que se quer, né, o cultivo das virtudes, né, porque não é fácil nós buscarmos ser boas pessoas. Esse esforço para sermos melhores, aí a gente pode fazer esse esforço tanto aumentando as virtudes ou diminuindo os vícios. Só que a gente sabe que muitas vezes é mais fácil a gente iluminar, porque através dessa luz a gente diminui a nossa sombra, mas diminuir os vícios também pode ser um caminho, né? Então, se eu tenho como vício o ciúme, eu posso escolher como um caminho de evolução para mim me tornar uma pessoa menos ciumenta. Mas eu também posso, se eu for uma pessoa, digamos, altruísta, através de atos de solidariedade, encontrar uma maneira de não ser ciumenta. No caso, eu posso fazer um trabalho, digamos, né? Eu posso fazer um trabalho de solidariedade junto com meu esposo. E aí eu já estou ali também trabalhando, usando a solidariedade como luz para ofuscar o ciúme. Porque eu sei que ele também vai estar envolvido com outras pessoas, então ali não vai ter espaço para isso, entende? Então a gente tanto pode focar naquilo que a gente precisa melhorar, né? Como na escola, né? Eu não sou boa em matemática, mas eu sou ótimo em português. Então eu vou estudar mais português. Você é bom nisso, então foca naquilo que você é bom. E o que você não é tão bom assim, você se dedica, mas não gasta tempo e energia, porque aquilo ali não vai, talvez, te agregar tanto assim. Claro, eu estou pegando exemplo muito banal, tá, gente? Mas é só para ilustrar aqui que a gente tem esses dois caminhos. Eu tanto posso escolher a situação de diminuir os meus vícios, como eu posso também desenvolver as minhas virtudes e, através delas, ir trabalhando na diminuição deles, ok? Porque a gente precisa lembrar disso, né? Que a gente vai deixar, de fato, né, para quem nós amamos, são as nossas qualidades morais. Vocês devem conhecer pessoas que, depois que partiram, você pensa assim, nossa, mas digamos, né? Nossa, mas aquela pessoa era uma pessoa maravilhosa, ela fazia um bolo de laranja, ela era uma pessoa carinhosa, ela tinha uma palavra amiga, e assim, não importa se ela emprestou dinheiro para você fiar o aluguel da sua casa. Claro que isso vai pesar, falar assim, nossa, realmente ela me emprestou aquele... Mas você vai lembrar dela porque ela era uma pessoa solidária, não porque ela emprestou dinheiro para você. Entende? Porque não é isso. No fim das contas, não é isso que importa. E aí, vou pegar aqui alguns exemplos de legado, né? Pode passar, Estudo, por favor. Que são, claro, né? O nosso maior legado é o de Jesus, obviamente, isso é indiscutível, né? Mas, assim, se a gente for pegar líderes humanitários, né? Mandela e Gandhi dispensam maiores apresentações, tá certo? Mas a gente tem Mandela, Martin Luther King, Gandhi, que são pessoas que têm legados, né? São pessoas que, concordando ou não, gostando ou não, são pessoas que deixaram o seu legado, sim, deixaram a sua marca no mundo, sim. O Mandela, ele passou boa parte da vida dele preso e ainda assim ele continuou, ele voltou a ter a atividade política dele pregando a união. Gandhi deixou um legado tão gigantesco que numa entrevista perguntam para ele assim, vem cá, qual é a mensagem que você daria para alguém, né? Que mensagem você dá para os nossos leitores? E aí ele diz assim, a minha vida é a minha mensagem? Você quer legado maior do que isso?
A vida de Jesus, então, a gente não precisa nem entrar aqui no mérito, né? Porque Jesus é o nosso maior exemplo, o nosso maior mestre, né? E embora Gandhi não seja cristão, ele também tem um legado que serve para todo mundo. O legado deste homem com a não violência é algo impressionante. Até hoje ele é tido como referência para as pessoas. Por quê? Porque ele teve exatamente essa perspectiva de que a gente não leva nada de material. E aí sim a gente consegue entender, pode passar, por favor, Astrogildo, ao slide, a gente consegue entender quando os espíritos dizem que aquele que incessantemente acumula haveres, sem fazer o bem, achará desculpa válida na ideia de acumular com o filtro de maior soma legal aos seus herdeiros? E os espíritos respondem, é um pacto com a consciência má. Eu confesso que quando eu li isso, eu fiquei impactada. Eu falei, gente, como assim, né? Um pacto com a consciência má? Então ele está dizendo que deliberadamente essa é uma pessoa má? Sim, ele está dizendo isso. Né? Porque se você acumula riqueza e não ajuda ninguém, para que você possa, de fato, deixar mais para o seu... O que você está ensinando? O que, de fato, você está mostrando? Porque a gente sabe que o acúmulo, só pelo acúmulo, ele não é bom, né? E a gente tem que ter sempre essa clareza, né? De que sim, a gente pode sim buscar melhorar a nossa vida material, é óbvio. Né? Quem não quer ter condições materiais melhores? Seria hipocrisia minha chegar aqui e dizer isso. Não! Vamos todos fazer votos de pobreza. Nós não estamos preparados para isso, inclusive eu. Né? Mas a gente precisa sim, né, ter essa ambição, né, de melhoria. Isso não é ruim. O espiritismo é uma doutrina progressista, então a gente está sempre em evolução. Mas daí a você deixar que isso te domine é outro papo. Então, desde que você tenha, sim, essa clareza de que você vai buscar a melhoria da vida material, mas você tem essa clareza de que o evangelho é o seu norte, e que você não vai ser dominado por isso, mas que, ao contrário, você vai sempre buscar a sua reforma íntima, a caridade, e buscar sempre acumular virtudes e bons exemplos, aí sim a gente está no bom caminho. Porque senão a gente está fazendo um pacto com a consciência má, porque estaremos dando um mau exemplo. E se a gente for lembrar, né, de São for pensar na descendência direta e na família, mas cabe a gente, enquanto exemplos, né, enquanto pais e mães, a gente, ou até mesmo se não for caso de ser pai e mãe, né, mas tendo como referência, né, que você vai deixar um legado financeiro para alguém que provavelmente será da sua família, né, ou algum amigo, alguma coisa assim no trabalho, mas a gente é responsável moralmente por aquelas pessoas que estão subordinadas a nós, seja o filho, seja o funcionário. Santo Agostinho lembra isso, né, no item quando ele fala, né, no item sobre a ingratidão dos filhos, que os filhos podem ser ingratos, isso vai acontecer, né, infelizmente, né, mas existem os motivos reencarnatórios para que isso aconteça, mas que desde que, enquanto pais, tenhamos feito a nossa parte, dando a melhor orientação para aquela criatura, nós estamos com a nossa consciência tranquila, porque cabe aos pais extirpar os maus pendores dos filhos. Então, veja, se a gente ensina o acúmulo pelo acúmulo e não fazer nada a ninguém, a gente vai estar construindo o quê? Pessoas egoístas? Lembrando que a gente está num momento de transição, é isso que a gente vai querer deixar para o mundo.
A gente tem sempre uma frase que eu gosto muito, né? Que nós não só temos que deixar o mundo melhor para os nossos filhos, mas temos que deixar filhos melhores para o mundo também. Então, na hora que a gente acumula só por acumular, não ajuda ninguém pensando só na herança, será que a gente está fazendo a nossa parte para deixar pessoas melhores para esse mundo? Lembra que quando Jesus fala, que a gente tem, quando Kardec fala, né, no Evangelho, que a gente, no mínimo, tem que voltar para o plano espiritual melhor do que a gente chegou aqui. Será que a gente vai estar contribuindo para isso na vida do outro? Esse outro sendo o seu filho? Será que a gente vai estar fazendo isso com a nossa própria vida? Se esse outro for um subordinado seu, né, um empregado, né, um parceiro de trabalho, enfim, a gente vai estar de fato cumprindo com essa função, porque a gente sabe, né, que no capítulo que ele fala sobre o homem de bem, eu vou aqui pegar a minha cola, tá, gente? A 219, tá aqui. Ele fala que a gente tem como obrigação também ter a clareza. O homem de bem, veja, é aquele que encontra satisfação nos benefícios que possui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar. Em todas as circunstâncias, aí, só para recapitular, esse item está no capítulo 17, item 3, ok? Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade alheia com seu orgulho e seu desdém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Usa, mas não abusa dos bens que lhes são concedidos, porque sabe tratar-se de um depósito do qual deverá prestar contas, e que o emprego mais prejudicial para si mesmo que poderá dar é pô-los a serviço da satisfação de suas paixões, que são os tormentos voluntários que nós já falamos agora há pouco. Se nas relações sociais alguns homens se encontram na sua dependência, ou seja, são funcionários, né, subordinados, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa a sua autoridade para erguer-lhes a moral e não para os esmagar com o seu orgulho, e evita tudo quanto poderia tornar mais penosa a sua posição subalterna. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo de procurar cumpri-los conscienciosamente. E aí, logo na sequência, já no item 4, ele tem aquela célebre frase, né? No final do item 4, que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. E aí eu pergunto, se a gente de fato se preocupa em acumular riquezas para acumular, sem as dar a ninguém, para que a gente possa ter o que deixar materialmente para os nossos herdeiros, será que de fato estaremos sendo bons espíritos? Será que de fato estaremos usando bem aquilo que veio conosco? Será que de fato estaremos contribuindo para o progresso daquele ser que veio com a nossa através da nossa responsabilidade, melhor dizendo? E aí essa responsabilidade tanto pode ser como pais e mães, ou como chefe, como será? Então é preciso que a gente tenha atenção nisso, porque os espíritos eles são muito categóricos quando nos expõem isso a Kardec. Quem faz isso, quem apenas acumula pelo prazer de acumular, está apenas perdendo tempo.
e perdendo chance de ajudar outras pessoas. Porque quando a gente, de fato, tem um recurso material e consegue dar aquilo que te sobra, mas não me sobra nada, eu não tenho como ajudar. Tudo bem, mas existe a caridade material, existe a caridade moral, que inclusive está aqui em outro item do Evangelho. A gente talvez não tenha recursos materiais para ajudar, mas será mesmo que você não pode fazer nada para ajudar alguém? Será que você não pode fazer nada com as suas mãos para ajudar alguém? Nem que seja cortar cebola, sabe? Tipo, né, na casa espírita, né? Vou pegar um exemplo aqui mais fácil, né? Mas eu não tenho como, por exemplo, levar uma doação para fazer o almoço para casa, né? Para angariar fundos para casa, eu não tenho como, digamos, fazer uma doação de alimento. Tudo bem. Mas será mesmo que você não pode passar uma manhã, uma tarde que seja lá cortando cebola para fazer o molho do macarrão? Tá, mas eu não tenho como ir, tudo bem, mas você não pode, de repente, ajudar a comprar as cebolas e mandar entregar? Entende? Então, assim, a gente sempre tem alguma forma de ajudar alguém. Sempre. E exatamente, as mãos que oferecem flores permanecem perfumadas. Tem uma passagem no filme da... Oh, meu Deus. Da Irmã Dulce, que é muito tocante, que ela vai pegar uma doação na feira, e aí o feirante gospe na mão dela. E aí ela pega aquela mão que ele cuspiu, esfrega assim na roupa, né? E fala assim, tudo bem, esse é o meu e dos pobres. Aí eu pergunto a você, você faria isso? Eu tenho certeza que eu não. Eu não teria aquele equilíbrio, mas não é à toa que ela é irmã Dulce, eu sou Joana. Vocês entenderam? Entendeu? Então, assim, que a gente tenha essa clareza de que, sim, podemos pensar em ter uma vida materialmente melhor. Sim, podemos. Podemos pensar, sim, em deixar uma herança. Claro, ninguém está fazendo que não. Né? Não é isso. Não vai a gente, claro que a gente tem que se preocupar com o nosso futuro, o futuro das pessoas, né? Que a gente ama e tudo mais. Mas daí a você pegar isso e não ajudar ninguém, porque, não, vou pegar, vou guardar tudo, porque senão, para que eles possam ter mais, isso é um perigo, senão vai acontecer igual o homem da primeira parábola que eu contei. Ele morreu naquela noite. Não aproveitou nada. E nem ninguém. Porque... E aí? Como é que fica? Ô, Joana, eu estou aqui te ouvindo, né? E a gente fica assim com um peso, né? Da nossa responsabilidade e do nosso estado atual, né? E aí me vem uma reflexão, né? A gente fala hoje, né, da educação dos filhos, nós que já entendemos alguma coisa do espiritismo. Mas eu fico perguntando assim, para as pessoas como eu, por exemplo, que vim me aproximar do espiritismo e dessa mudança de ponto de vista, né? Porque até então a minha vida era uma vida material, né? Eu sempre vivi uma vida material, porque era o que se apresentava para mim, né? Hoje nós conversamos com os nossos filhos, nós falamos com os nossos filhos, eles veem uma prática mais voltada para a questão espiritual, mas isso não era comum, pelo menos na maioria, né? Algumas pessoas já nasceram em ambientes, em casas, Espírita. onde os pais eram espíritas, mas a maioria não, né? Então a gente olha para trás e a gente verifica que a gente tinha um ponto de partida que era o material, e hoje nós estamos vendo que aquele ponto não é o ideal, não é o desejável, né? Não é o que Jesus nos ensinou, nos ensina. E como é que fica isso para essas pessoas, né? Como é que a gente deve ver essa diferença? Ela se enquadra na questão das nossas mudanças? É essa a questão para mim.
tudo tem seu tempo, né, Astrogildo? Assim, a gente tem situações, né, que a gente entende. Eu até dei um exemplo, né? Eu não sou irmã, né? À toa que a irmã Dulce é a irmã Dulce, eu sou a Joana. Eu não faria o que ela fez de forma alguma, né? Assim, porque eu sou eu, sempre, né? Então, assim, cada um tem o seu nível de evolução, né? E assim, ele tem o seu nível de entendimento e vai ter o seu momento, né? Agora, lógico que a gente também não pode dizer assim, não, também não ligue para a parte material, porque também é hipocrisia. A gente vive no mundo material, a gente precisa sim do recurso do dinheiro, a gente precisa sim pensar no dia de amanhã, né? Inclusive diante da atual realidade, né? Se a gente não pensar nisso também, não tem como, né? Mas daí a isso guiar a sua vida é outra coisa, né? Porque muitas vezes a gente acaba, né? Como nos instrumentos voluntários, né? O Fenelon fala, às vezes a gente acaba criando vou dar um exemplo de um conhecido que o casal resolveu fazer uma casa de praia, um lugar lindo, maravilhoso lá, né? Só que assim, foi o casal que escolheu fazer aquilo. Porque eles pensaram assim, ai, que lindo, a gente vai vir para cá, os nossos filhos vão vir também, ai, vai ser lindo. Sabe o que aconteceu? Viram um elefante branco. Sim. Eles gastaram os tubos naquilo ali, né? Assim, a ponto de trabalhar, dobrar trabalho, fazer um monte de coisa, pensando que os filhos iam também, só que os filhos nunca se interessaram. E para os filhos Essa orientação material é um dos. Agora, por exemplo, do ponto de vista financeiro, né? Você chegar e falar assim: olha só, molecada, vamos fazer o seguinte: a gente quer ter uma casa de campo, a gente está pensando em comprar um terreno em tal lugar e construir uma casa. O que vocês acham? Não gosto desse lugar. Pode ser em outro? Não, prefiro. Vamos fazer assim. Ao invés de fazer isso, vamos alugar. Entendeu? Se fosse algo que tivesse sido, de repente, compartilhado com a família, né, com os filhos, talvez a coisa tivesse tomado outro rumo. Né? Então, entende? Então, assim, não é que você não vá ter uma preocupação material, mas isso não pode guiar a sua vida, porque o objetivo desse casal era juntar os filhos. E isso nunca aconteceu. Quer dizer, acontece, mas assim, é suado, né, para poder acontecer, né? Mas enfim, entende? Então assim, todo mundo vai ter o seu, não é porque a gente se tornou espírita, né? Isso é muito delicado, né? Até mesmo quando você tem uma perda, falar, não, você é espírita, então você não pode chorar. Não tem nada a ver, não. Né? Não, você é espírita, você não pode sofrer. Não, peraí, não é porque você é espírita que você vai sair fazendo voto de pobreza, que a gente não está preparado para isso. Ninguém aqui é São Francisco, né? Não é à toa que ele é São Francisco, nós não somos, entendeu? Então, assim, é a questão de cada um entender aquilo, né, que é melhor. Agora, o conhecimento espírita, ele te dá base para entender que, sim, vivemos num mundo material. Sim, nós não vamos prescindir disso. Seria hipocrisia falar, não, rasga dinheiro. Não é isso. Mas é você saber que o dinheiro, o conforto material, ele é apenas um meio e que isso não pode ser guardado só para você, que se você tem como obrigação moral ajudar outras pessoas. Agora, você vai ajudar ou não? Cada um com a sua escolha. Cada um com as suas responsabilidades. Você começou por um ponto muito importante, né? Cada um de nós tem um tempo, né? E isso que a gente precisa também ter essa clareza, né? Nós falamos no começo sobre as questões das diferenças. Pois é, nós somos diferentes e temos tempos diferentes, né? Exatamente. E temos que respeitar essa questão tanto do outro quanto o nosso também. Sim, exatamente. Não adianta, né? Se olhar com mais amor, eu queria tanto conseguir fazer isso, mas eu ainda não consigo desapegar disso. Tá bom, não desapega. Calma. Né? A irmã Sidufo fala, a reforma íntima sem martírio. Eu não posso me martirizar pelo que eu era. Né? Eu tenho que lembrar que ninguém sobe uma escada pulando 5 degraus. Né? Para a gente chegar a um Gandhi, né? Não vamos nem falar Jesus, né? A Madre Teresa e tal, nós ainda precisamos subir aí uns 2.000 degraus, que a gente não faz isso da noite. Você viu o filme do Divaldo? Vi sim. Quem não viu, veja, gente. Aí a gente estava vendo aqui outro dia. Né? Tem uma frase do filme que, assim, melhor... não vou dar um spoiler do filme, não.
Só digo assim, Joana está maravilhosa, né? A Joana está top, Sim, sim. né? A Joana está maravilhosa no filme, né? E tem uma frase que ele fala que me marcou muito. Teve uma situação lá com um morador de rua, você vai lembrar. E aí ele fala assim: Deus é você que me testa. Sim, lembro. O tempo Deus, todo, né? exatamente, Deus é você que me testa. E é exatamente isso. A gente tem que entender de que a gente está sendo testado e a gente precisa ter esse amor por nós e lembrar assim, cara, olha só, ainda não estou nesse nível de fazer como o Divaldo fez nessa situação, que vocês vão ver o filme, vocês vão entender. Fala assim, eu não vou conseguir fazer o que ele fez ali. Tudo Sem bem, eu dúvida. também não sei se eu conseguiria, gente, de boa. Mas existem outras situações que você pode fazer em prol do seu próximo. Ah, mas eu não Tá. posso fazer nada. Às vezes, emprestar o ouvido já está fazendo muita coisa. Nós temos que começar a nos tocarmos com determinadas situações que fazem parte da nossa vida. Um palestrante esses dias fez um comentário bastante interessante, né? De que ele nunca viu um caminhão de mudança acompanhando um cortejo fúnebre, né? Então, no cortejo fúnebre, ninguém leva o caminhão de mudança para levar tudo que juntou na terra, né? Não vai junto. Nós não levamos nada disso, né? Aqui a verdadeira posse, como você abordou aí hoje, né? O que é a verdadeira posse, né? Está mais no que nós somos do que no que nós temos, né? Isso sim é o que vai ser importante para a gente. A vida não é o Pois que, é, não é o que você junta, é o que você espalha, né? Então a gente está tem. mais aí, né? Porque o doar é isso, né? A fraternidade, a caridade é isso. É você estar dando algo para os outros. Joana, estamos chegando aqui no nosso horário de pausa. Queremos agradecer a nossos irmãos que estão conectados conosco, né? Irmãos e irmãs, né? Vale a pena lembrar. E colocar que na próxima sexta-feira nós vamos fazer uma live diferente, que nós vamos bater um papo, vamos experimentar, né, vamos fazer um ensaio de uma conversa fraterna. Ih, O legal. tema vai, o tema vai ser a prece e a sintonia da prece. Então, está relacionada à palestra que teve na sexta-feira passada sobre o poder da nossa mente, do pensamento no plano espiritual. E aí entra a prece, porque é a expressão do nosso pensamento, né? E o que isso provoca no plano espiritual em termos de essa sintonia, né? Essa ligação, essa canalização de pensamento, o que ela provoca no plano espiritual. Então vai ser uma conversa para a gente ter com nossos irmãos. Ela não tem, é um tema simplesmente. Seria muito bom que nossos irmãos fizessem perguntas, né? Que já começassem com perguntas logo no início, para que a gente possa ir conversando a respeito, tá? Legal. E por hoje, nós vamos agradecendo a Joana por essa conversa sobre esse papo do legado, né? O que nós vamos deixar, né? Que sejam os valores morais que a gente Que a trabalhou gente em possa deixar nós, dinheiro também, né? E bens e tal, porque a gente não tem como prescindir disso, mas que não seja isso apenas isso, né? não seja apenas isso, que não seja isso a nos guiar, né? E só para É, acertar a música do Frejá, que eu gosto muito, que é Amor para Recomeçar. E aí eu pensei em trazer, mas ela não encaixar, né? Ela não é exatamente, enfim. Mas ela tem um verso que eu gosto muito que diz assim: que você tenha, desejo que você tenha dinheiro, pois é preciso viver também. Mas que você saiba, pelo menos, mas que você diga a ele, pelo menos uma vez, quem é mesmo o dono de quem. porque muitas vezes a gente acaba não sendo dono do dinheiro, o dinheiro é que é dono da gente, né? Porque ele Exatamente. Então, comanda tudo, né? exatamente. Sem Então, dúvida nenhuma. assim, ter algo para deixar não é um problema. O problema é como você conduz isso e deixar de ajudar outras pessoas, como está na questão do livro dos Espíritos que a gente trabalhou hoje, pensando que se você não ajudar, você vai estar deixando mais para os seus, e na verdade não, né? Porque você vai estar dando exatamente um mau exemplo, e isso de fato não vai ser bom diante da nossa responsabilidade, como a gente já falou aqui, né? Tanto como pais, tanto como homens de bem que a gente está tentando se tornar, né?
Então, vamos chegando agora para a nossa prece. Vamos fazer a nossa prece de pausa, né? Joana, muito obrigado por Eu que mais essa agradeço, querido. Só colaboração, por chamar, essa que sabe que eu sou contribuição. facinha. Só chamar que eu venho. Tá. Agradecemos a participação de nossos irmãos, aos irmãos que estão conosco pela primeira vez, recebam o nosso acolhimento e principalmente o acolhimento de Maria Madalena, que vai favorecer e facilitar esse contato sempre que for necessário, sempre que vocês precisarem, sempre que nós precisarmos, né? Olha, amada, Hoje mesmo, beijo para ti. tá. Vamos passar agora para a nossa irmã Rosana, para que ela possa fazer a nossa prece de pausa. Agora o microfone. Irmãos, é chegado o momento de dividirmos esses tesouros que a nossa irmã Joana falou, que são os tesouros que ninguém rouba e que não enferrujam, que é o tesouro da caridade, né? Quando aqui estamos recebendo, estamos dividindo, mas que também precisamos dar para aqueles que não podem estar conosco. Então, vamos fazer a nossa prece de pausa, agradecendo a Jesus, nosso irmão mais velho, todo esse legado de luz, de amor que nos deixou, ao nosso irmão Kardec, por nos deixar a doutrina dos espíritos, e agradecer aos irmãos da espiritualidade que vêm ter conosco neste momento de aprendizado. Que as luzes que aqui recebemos possam abranger a todos aqueles, tanto os que acompanham a nossa live, encarnados e desencarnados, quanto aqueles que ainda não se deram conta de que é necessário acordar. Jesus, que a tua luz envolva cada um de nós, que possas abrir o nosso coração, as nossas mentes, para podermos não só aprender o que aqui os nossos irmãos vêm dividir conosco, mas também que possamos pôr em prática. Porque a fé é isso, é também a ação. Ser conosco nas nossas lutas, nas nossas falhas, acolhe-nos quando cairmos, ajude-nos a nos erguer e que também nós, de nossa parte, possamos ajudar aqueles irmãos que caminham conosco, que muitas vezes também tropeçam e caem. Ser conosco, ajuda-nos nessa caminhada, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos e até a nossa live de sexta-feira, falando sobre a sintonia da prece, que é uma coisa muito importante. Participem aqui conosco, que sem vocês a live não tem a importância, né? Que a gente espera. Até a próxima, se Deus quiser.